Filmes que se passam em um cômodo às vezes têm uma capacidade enorme de mexer com o nosso imaginário. Isso porque para fazer um filme assim, se sustentar, o diretor precisa usar toda a sua criatividade para desenvolver a narrativa sem que o filme fique chato. O filme O Culpado é um bom exemplo de como os artifícios da narrativa podem ser usados para construir significados a partir de premissas aparentemente simples. Nesse filme, o John Baylor, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, é um policial rebaixado ao serviço de escritório, onde ele atende chamadas do serviço de emergência. Ele recebe uma chamada de uma mulher, aparentemente em perigo, e tenta ajudar ela da maneira que ele pode, entrando em contato com vários outros personagens na tentativa de encontrar a mulher e descobrir o que realmente está acontecendo. Na verdade, foi até difícil elaborar essa sinopse do filme sem dar spoilers, porque o filme tem uma premissa bastante simples, um policial que se envolve em uma história basicamente falando ao telefone com outros personagens, e além disso, a trama também tem suas reviravoltas, então qualquer informação a mais pode acabar estragando a experiência de quem ainda não assistiu o filme. Mas pode ficar tranquilo que esse vídeo não tem nenhum spoiler. Esse filme é dirigido pelo Anthony Fuqua, conhecido pelo filme Dia de Treinamento, e alguns outros filmes que se destacaram um pouco menos, entre eles O Infinito, que eu já falei sobre aqui no canal e que me dá uma certa dor só de lembrar. Desde o começo de O Culpado, uma das primeiras coisas que a gente nota é que o protagonista é completamente inacessível. Em quase todas as interações que ele tem com as pessoas que estão ali perto dele, não pelo telefone, geralmente são extremamente curtas e na maioria delas os outros personagens ficam fora de foco ou até fora de quadro. É um filme que fala sobre a dificuldade de se conectar, nos mostrando um protagonista que lida com várias ligações por dia, atendendo diversas pessoas em diversas situações, mas que não consegue se comunicar de uma forma satisfatória com as pessoas que estão perto dele. Isso destaca o tema central do filme, que é a forma como às vezes as boas intenções podem nos levar a agir por impulso, e que isso nem sempre leva ao melhor resultado. O Culpado é um remake americano de um filme dinamarquês de 2018, dirigido pelo Gustav Molar. Esse filme foi a estreia dele no cinema e foi super bem recebido pela crítica, tanto que ele chegou a ponto de ser comprado e refeito nos Estados Unidos com um elenco mais conhecido do público norte-americano. Na verdade, a produtora que comprou os direitos desse filme original, a Nine Stories Production, foi fundada pelo próprio Jake Gyllenhaal, o que nos leva a uma questão muito importante, já que todo o peso da interpretação do filme fica nas costas dele. Então eu não pude deixar de pensar que isso me pareceu uma tentativa de escolher o roteiro perfeito para poder demonstrar toda a capacidade de atuação que ele tem. Então no final das contas, o filme todo parece um grande e caro exercício de atuação. O Jake Gyllenhaal é um grande ator, isso é inegável. Ele é versátil, ele é intenso, sempre conseguiu se adaptar muito bem a diretores completamente diferentes, e nesse filme especialmente tudo é muito intenso, já que em quase todo o filme ele interage só com as vozes no telefone, então a nossa atenção visual fica quase o tempo inteiro nele. Mas talvez a intensidade na atuação tenha sido exatamente o ponto negativo desse filme. Eu sei que é meio clichê dizer eu prefiro a versão original, mas na maioria dos casos é isso que acontece. Enquanto a atuação do Gyllenhaal conduz o clima do filme por uma montanha-russa de sentimentos, com muita turbulência, um pouco além do limite talvez, a versão original de 2018 trazia muita sutileza, deixava que todas as nuances mais complexas do protagonista fossem vindo à tona pouco a pouco e de uma forma mais orgânica, sem subestimar o espectador. Todas as dicas sobre o passado do protagonista e até sobre o que está acontecendo naquele momento são muito mais discretas. E enquanto no remake tudo é bem mais didático, ele acabou acrescentando muitos elementos em uma tentativa de talvez se tornar um filme um pouco mais fácil de se compreender, e pelo menos pra mim isso quebrou bastante a narrativa que era muito boa no original. Remakes americanos não são nenhuma novidade no cinema. Filmes como Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e o filme Deixa-me Entrar são remakes de filmes suecos, e nos dois casos são filmes muito bons, mas que dificilmente superam as suas versões originais. O que acontece é que, para quem já assistiu as versões originais, um remake americano sempre fica com um certo gosto de desnecessário, porque eles são basicamente o mesmo filme, só que feitos para o público norte-americano, que é conhecido por consumir, em maior parte, o cinema norte-americano, que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Aqui a maior parte do público também consome o cinema norte-americano. É claro que isso não faz com que esse remake seja ruim. Eu imagino que uma grande parte do público que assistiu esse filme sem conhecer o original deve ter gostado bastante.
Só que por mais que sejam bons filmes, eu pelo menos não consigo avaliar esse filme sem pensar que no fundo ele é desnecessário. É claro que cada diretor vai dar uma cara diferente pro filme. Eu já falei muito aqui no canal sobre o que é a visão de um diretor, então 2 diretores podem fazer filmes diferentes a partir de um mesmo roteiro. Mas essa moda de remakes norte-americanos sempre me parecem algo completamente injusto. A gente nota que é totalmente uma mentalidade de mercado mesmo. O produtor descobre um filme de outro país que está se destacando em festivais, está recebendo boas críticas, etc. Esse produtor sabe que aquele filme não vai ser um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, por não ser um filme falado em inglês, por não ter um elenco conhecido do público norte-americano. Então o que ele faz? Ele oferece uma quantia enorme de dinheiro pelos direitos daquele filme, porque é um investimento quase certo. Se fez tanto sucesso no país de origem, um remake americano vai, no mínimo, recuperar todo aquele investimento e, na maioria das vezes, ainda vai gerar bastante lucro. É claro que esse cenário, aos poucos, vem mudando. A gente viu o sucesso que o Parasita fez, ele conseguiu uma bilheteria expressiva em todo o mundo, ele ganhou o Oscar de melhor filme, o que não foi qualquer feito. Foi a primeira vez que um filme de língua estrangeira ganhou esse prêmio. Aqui no Brasil, a gente também, aos poucos, está vivendo essa transformação. Foi o que aconteceu com o Bacurau, por exemplo, do Kleber Mendonça Filho, que além de ter uma ótima bilheteria aqui no Brasil, também ganhou o prêmio do júri em Cannes. Ele foi o segundo filme brasileiro a ganhar esse prêmio. Mais recentemente, a gente também viu o sucesso da série Round 6, que se tornou a série mais assistida da história da Netflix. E depois disso, uma porta maravilhosa foi aberta. O grande público agora está muito mais propenso a aceitar obras de outros países, faladas em outras línguas, com rostos menos familiares, com linguagens diferentes, com estilos diferentes, etc. E pensando nesse sentido de como hoje as pessoas são aos poucos levadas até produções de outros países, talvez esses remakes tenham um lado bom. Talvez muita gente procure assistir os filmes originais, que talvez nunca ouvissem falar se não fosse por causa desses remakes, e pode ser que daqui a um tempo tudo isso mude e as pessoas simplesmente se acostumem a ir no cinema para assistir filmes de outros países. E se isso acontecer, talvez não haja mais motivo para se fazer esses remakes que parecem tão desnecessários. Mas enfim, no geral, O Culpado não deixa de ser um bom filme. Assim como o original, ele fala sobre a dificuldade que as pessoas têm de se conectar, a dificuldade que as pessoas têm em perceber as pessoas que estão ao seu redor. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever para se manter atualizado sobre os vídeos mais novos do canal e até a próxima. Valeu!